E agora, você acompanha pela Rádio Rio de Janeiro o programa Estudo das Obras de André Luiz. Vamos refletir sobre o livro Nosso Lar. Produção e apresentação, Tereza Cristina e Marco Antônio. Olá, caros ouvintes da Rádio Rio de Janeiro. Vamos recomeçar o nosso estudo do livro Nosso Lar, psicografado por Francisco Cândido Xavier pelo espírito de André Luiz. Amigos ouvintes da Rádio Rio de Janeiro, retornamos aqui com a permissão de Jesus a fim de darmos continuidade ao estudo da obra Nosso Lar. Nós estamos no capítulo 19 e no programa anterior nós continuamos comentando, estudando a conversa da Dona Laura com a sua neta, e Elisa, e ela está confortando-a pelo fato dela ter desencarnado e o noivo ter ficado encarnado, e já avisando que ele já está se comprometendo com um novo relacionamento. Né? E a amiga dela. Que é amiga dela, né? Que dizendo a ela que quando o médico disse confidencialmente a possibilidade de restabelecer o corpo, olha, que já ia desencarnar mesmo, o noivo Arnaldo, mesmo magoado com a situação, começou a envolver vibrações mentais diferentes à amiga, né? E ela fala que isso é um horror. Meu vovô, isso é um horror, né? E aí, continuando agora a conversa. Estamos falando de ressentimento, de egoísmo, né? De mágoa, essas situações que todos nós vivenciamos. Então, nós estamos no 33º. Horror por quê? Parágrafo do capítulo 19. Isso. E aí a avó continua a conversa. Horror por quê? Porque antes ela fala, que horror, vovó. Horror por quê? É preciso te habituares a considerar as necessidades alheias. Teu noivo é um homem comum. Não está alertado para as belezas sublimes do amor espiritual. Nós nos recordamos do livro Renúncia, que é uma obra belíssima, também ditado por Emmanuel e também psicografado por Francisco Cândido Xavier, em que o personagem principal, Alcione, ela enquanto encarnada, ela, depois de umas certas situações, ela está livre para poder se relacionar, se casar com o seu amor, seu amado, que é o Pollux. Na história do livro, é o Pollux. E aí só o detalhe que nos interessa aqui, porque a história é muito longa. Quem quiser ler o livro, é uma excelente obra. E aí, quando ela vai encontrar com ele, ela descobre que ele está casado. Ele informa ela que já tinha casado. E ela fala, então, tudo bem. Ela, na hora, ela toma um susto e tal, só que ela fala, na hora ela começa a raciocinar. Eu vou ser para você e para os seus filhos uma irmã. Vou ajudar. Ela se propõe a ajudar a família, a esposa e tudo, sem segundas intenções. Aí é o amor iluminado. É o amor espiritual. É o amor espiritual. É o exemplo. Mas vai lá ver quem é Alcione no livro. Ela já é quase um espírito puro. Tá chegando lá, né? Ela não tá sei. Caminhando. Tá tão longe da gente que fica difícil da gente analisar. Mas é isso. Então, esse é o amor espiritual. Ela se propõe, o Emmanuel fala do sentimento, né? Dela, porque é uma história real que se acontece no século XVII, na Espanha, na França. E ela se propõe a cuidar da família dele, no que puder ajudar. E depois a história se desenrola de outros jeitos. Mas é isso, o amor espiritual. Porque é o que ela está falando. Teu noivo é um homem comum, como todos nós, Tereza, eu, a maioria dos que estão nos ouvindo, somos ainda espíritos da craveira comum, ainda no aprendizado. Né? E outra coisa, ele tem lá, no caso, ele tem os compromissos kármicos dele, que muitas das vezes não está atrelado a casar, e com certeza não estava atrelado a casar com ela, com a Heloísa, e isso ele não tinha esse compromisso. Muitas das vezes a Heloísa foi aquele trampolim
para que ele chegasse em quem ele verdadeiramente tinha que conhecer, que é a Maria da Luz. E isso acontece, a gente tem um exemplo lá em casa com o Marco, né? O Marco, ele chegou na doutrina espírita por uma moça que o apresentou o espiritismo, levou ele ao centro que ela frequentava, levou ele lá, ele ficou até hoje, e está aqui até hoje falando, e ela foi embora. Nem Andréia. Espírita ela é. Nem, que se sabe, ela nunca mais frequentou, que se sabe. Então, quer dizer, às vezes as pessoas, elas só são a ponte para levar alguém a alguma situação. Então, o que parece é que o compromisso kármico do noivo era com essa moça Maria da Luz e não com ela. Então, aí ela no caso, né, a Heloísa, ela é inexperiente ainda, ela é uma moça nova, reencarnada, né? A reencarnação dela, ela desencarnou bem jovem, então ela não estava conseguindo entender isso, e ela ainda veio com esse vício que todos nós temos, todos nós, ela e nós, achar que o mundo gira só para nós. Que nós somos o centro do universo, que ninguém tem outras necessidades, e todo mundo tem necessidade. Eu tenho, mas o outro também tem. Então, a Heloísa está tendo o nosso comportamento, ela é o nosso espelho, porque a gente poucas vezes medita na necessidade dos outros, e todo mundo tem necessidade. Ele tinha as necessidades dele, fisiológicas, sociais, morais, diferente da dela. Mas a gente acha que só as nossas necessidades é que são importantes. O outro não tem pressa, o outro não tem vez, desde que a gente satisfaça a nossa, né? Então, ela, de alguma maneira, ela vai ter que fazer esse aprendizado agora. E nós que estamos no corpo, vamos meditando nele, começando a entender que o outro também tem a necessidade. A gente pode, às vezes, estar coberto de razão, mas já que a gente tem já um entendimento maior de algumas situações, a gente estuda o Evangelho de Jesus, a gente estuda a doutrina. Então, nós temos essa obrigação de se colocar no lugar do outro, não é? Ter empatia pela situação do outro, pelo outro, e é assim que a gente vai evoluindo e vai crescendo, né, Marco? Exatamente. Então, continuando. Isso. Não podes operar milagres nele, por muito que o ames. A descoberta de si mesmo é apanágio de cada um. Arnaldo conhecerá mais tarde a beleza do teu idealismo, mas por agora é preciso entregá-lo às experiências de que necessita. Olha, tem muito ensinamento nesse pedacinho de parágrafo. Para começar, ela diz assim, não podes operar milagres neles. Por muito que o ame. A descoberta de si mesmo é apanágio de cada um. Porque há uma mentalidade nossa, eu digo por mim, em primeiro lugar, primeiríssimo lugar, que nós queremos consertar o outro. Sempre. E nós não esquecemos de nos consertarmos, porque não tem nada consertado dentro de nós. Está muito escancarado. Então a máquina está meio complicada dentro de nós, em tudo. E esse conhece a ti mesmo é a palavra-chave do nosso progresso individual, dito por quem? Por Santo Agostinho, na pergunta de número 919 do Livro dos Espíritos, no capítulo da perfeição moral, que é o que interessa para a nossa vida, a perfeição moral. Tudo aquilo que a gente faz, que a gente comenta, que a gente conversa, é para a finalidade, no fim lá, de nós sermos felizes. E nós só vamos ser felizes, a nossa fatalidade é essa, é o bem, é ser feliz, na medida do nosso aperfeiçoamento moral. Não é? E aí na pergunta de número 919, que Kardec intitula Conhecimento de si mesmo, ele pergunta aos espíritos assim:
Qual o meio prático mais eficaz que tem o homem de se melhorar nesta vida e de resistir à atração do mal? Resposta. Um sábio da antiguidade vou-lo disse: conhece-te a ti mesmo. Então, o conhecimento é o autoconhecimento, é o reconhecer onde a gente está errando. E ele diz, depois de um longo comentário, Santo Agostinho coloca, Allan Kardec coloca um longo comentário de Santo Agostinho, porque na 919A ele complementa a pergunta: conhecemos toda a sabedoria desta máxima, porém a dificuldade está precisamente em cada um conhecer-se a si mesmo. Qual o meio de consegui-lo? Como é que a gente faz isso? A resposta é longa, mas ele diz assim, olha, um pedacinho da resposta: examinai o que pudestes ter obrado contra Deus, depois contra o vosso próximo, e finalmente contra vós mesmos. As respostas vos darão ou o descanso para a vossa consciência, ou a indicação de um mal que precise ser curado, né? Então, ele diz assim, o conhecimento de si mesmo é, portanto, a chave do progresso individual. Então, é o grande sacada, é o grande segredo para a nossa vida. É o que ela está dizendo aqui, ó, a descoberta de si mesmo é apanágio de cada um, é trabalho de cada um, é missão de cada um. Apanágio quer dizer, é um troféu para cada um, é um prêmio. É um prêmio, é uma medalha. É um prêmio que cada um vai receber se souber fazer isso que o Marco colocou e que Santo Agostinho que coloca no Livro dos Espíritos. É a gente detectar em nós os nossos pontos fracos e os fortes. Os fracos, tentar acabar com eles, né? Tentar mudar eles, e os fortes a gente perseverar neles, entendendo que também nem todo mundo é só defeito. A gente tem muitos, mas a gente já tem algumas qualidades e tentar investir nelas. Né? Nisso eu já consigo me diferenciar, ou nisso eu sei que eu estou no caminho certo, então vou investir. E o que a gente detectar que não está bem, se esforçar para tentar mudar. Não é? Porque é uma ilusão muito grande nos relacionamentos humanos, principalmente nos conjugais, a gente achar que, não, eu vou ficar com fulano, eu sei de todos os defeitos dele, mas eu vou conseguir mudá-lo. Isso é um dos maiores enganos que a criatura pode cometer na existência. Achar que vai mudar o outro. Porque ninguém consegue mudar ninguém, nem convencer ninguém de nada. Só a própria pessoa que consegue fazer isso. Mas a gente tem essa ilusão. A gente ainda tem aquela fantasia da princesa que beijou o sapo e ele virou príncipe. E isso é realmente uma fantasia, um conto de fadas. A gente não tem o condão de transformar nenhum sapo em príncipe, nem sapa em princesa, não é? Porque também tem o outro lado. A gente não tem esse condão. Por mais que a gente tenha sido criado com essas fantasias, com essas ilusões, isso não é realidade. O próprio sapo, que se quiser virar um príncipe, ele vai ter que se esforçar para isso. E a sapa também, se quiser virar uma princesa. Então, a dona Laura está dizendo para ela, né? Você, por mais que você goste dele, você não vai conseguir nem desse lado de cá, e muito menos se tivesse encarnada, nem de um jeito nem de outro. Porque se fosse assim, Jesus tinha transformado toda a humanidade. Mas o livre-arbítrio é um dom divino. É um dom que Deus nos deu, não é? E que ninguém mexe nele. Não é? No nosso pensamento, ele é intocável. A gente pensa o que quiser. Então, ninguém mexe nesse nosso direito de pensar e de querer o que quiser. Pode até colocar embaraços e obstáculos, mas no pensamento a gente é livre para fazer o que quiser. Então ninguém tem essa condição verdadeira e às vezes se muda, é uma coisa tão forçada que chega uma hora que a pessoa não consegue sustentar a imagem, né, que ela criou, o comportamento que ela moldou,
Se é uma coisa que não veio de dentro, se não é uma coisa realmente sentida, meditada, pensada e com esforço, se for alguma coisa só de fora, de aparência, tem uma hora que o véu cai. Tem uma hora que a coisa realmente vai aparecer do jeito verdadeiro que ela é. E não é isso que acontece com a gente quando a gente desencarna. A gente, infelizmente, enquanto encarnados, a gente cria tantas máscaras e quando a desencarnação chega, todas elas caem. Porque o mundo espiritual é o mundo da realidade. É o mundo que todos nós vamos nos encontrar conosco mesmos. E vamos, muitas das vezes, até nos decepcionar pelo nosso próprio comportamento. Então, ninguém tem esse dom. É isso que a dona Laura está dizendo para ela. Bom, então ela continua. Ela diz que ele é preciso entregá-lo às experiências para ele crescer. Arnaldo conhecerá mais tarde a beleza do teu idealismo, mas por agora é preciso entregá-lo às experiências de que necessita. Não é? É sempre assim. É questão da mãe com o filho, né? Também, né? Maternidade, paternidade, maternidade. Muitas vezes, e grande maioria das vezes, claro, a grande maioria, a mãe não quer que o filho sofra, né? Ela não quer que o filho passe por certas situações, mas ele tem que passar. Ele é um espírito eterno que está ali. E mais do que o amor de mãe, temos o amor de Deus por nós, o amor de Jesus, né? Nós somos filhos de Deus e irmãos de Jesus. E sabe ainda melhor. Sabe muito mais do que a gente. Muito é aquilo mais que nós falamos em quase todos os programas, né? Nós estamos falando, nós não estamos fazendo isso, mas nós estamos falando e falamos, raciocinando todo dia em cima disso, dessas lições de vida, para que nós consigamos introduzir isso em nós. Porque quando as provas chegarem, cada vez mais elas vão chegar, nós estejamos armados para nos alimentar nas provas, né? Nós estejamos abastecidos, vamos dizer assim, né? Armados para lutar e abastecidos para nos alimentar nelas. Nós precisamos disso. A mãe do André Luiz, se ela pudesse, ela com certeza tinha tirado ele, se ela não tivesse o equilíbrio que ela já tem, e se ela não tivesse já essa superioridade moral que ela tem, ela teria brigado e tentado tirar ele lá dos 8 anos que ele ficou lá, mas ela entende isso aqui que a dona Laura está dizendo, é preciso entregá-lo às experiências de que necessita para ele evoluir. Vamos levar um pouco o raciocínio aqui. Como é que a gente sabe? Porque muitas vezes no dia a dia, muitas vezes não, quase sempre no dia a dia, nós ofendemos alguém, agredimos alguém verbalmente, não estou nem dizendo fisicamente, mas verbalmente, alguma coisa. Seja até por pensamento, não é assim? A grande maioria de nós é. Como é que nós sabemos se um amigo espiritual daquele que nós estamos ofendendo ou agredindo nos esteja ajudando a velar por nós? E nós estamos agredindo alguém que foi caro a ele. E ele continua a velar por nós. Isso acontece. Isso pode acontecer. Os equilibrados já conseguem entender isso. Nós temos histórias em alguns livros do Chico sobre isso. Então, é uma realidade. Como é que nós porque isso acontece corriqueiramente. Nós ofendemos alguém, agredimos alguém, seja em pensamento. Porque o pensamento é matéria, nós já vimos isso. E os espíritos estão vendo aquilo que sai de nós, né? Os dardos mentais negativos, os fluidos negativos que saem de nós. E nós estamos atingindo aquele, muitas vezes, que convive conosco, mas que é algum ente querido, que tem um ente querido desencarnado que está velando por nós também. E aí ele continua, mesmo assim, a velar por nós. Não é? Sim. Que a experiência, ele vai repetir aqui, entregar as experiências de que nós necessitamos. Não é? Sim. É isso. Só que a resposta dela é, não me conformo. Não me conformo. Ela, clamou a Jó. Igual nós. É igualzinho nós, né? Não me conformo. Os livros do André Luiz, pessoal, mais uma vez, eles são histórias nossas de vida. Então, estamos nós aqui explícitos, relatados aqui em cada parágrafo desse, em todas as obras dele. Né?
Não me conformo, clamou a jovem chorando. Justamente Maria da Luz, a amiga que sempre julguei fidelíssima. E tem uma reticência aqui. Devia ter mais coisa que ela falou, de bonita para baixo, deve ter chamado ela, né? E ela agora está achando que quem traiu é a amiga. A amiga fingindo, né? Fingiu ser amigo o tempo todo, tal, como é que chama? Fura-olho. Eu acho que é isso. Agora tem uma história de fura-olho. Fura-olho, então, ela está achando agora que a Maria da Luz é que traiu ela. Mas não pense que nós faríamos diferente, não, porque é aquilo que nós falamos, eu acho que no programa passado também, né? Somos casados, o nosso amor desencarnou, nós somos espíritas. Aí Deus coloca no nosso caminho uma outra pessoa. Porque pode. Isso não é traição. Pode. Ela desencarnou, você está só, às vezes você tem um filho para criar, alguma coisa, uma companheira que chega, aí a viúva ficou, mas a desencarnada ou o desencarnado está vendo. Não é? É aprovação, todos nós. Né? Vamos lá. A senhora Laura, todavia, sorriu e falou cautelosa. Não será, porém, mais agradável confiá-lo aos cuidados de uma criatura irmã? Maria da Luz será sempre tua amiga espiritual, ao passo que outra mulher talvez te dificultasse mais tarde o acesso ao coração dele. Isso aí... Muita sabedoria, né, da dona nos lembra Laura. uma página com certeza. Que Joana, o Divaldo relata numa palestra, e Joana fala para ele, ensina ele, meu filho, é necessário que vejamos o lado melhor de todas as coisas, que é o que ela está fazendo aqui. Ver o lado melhor, ver o lado positivo. Olha, o lado positivo nessa situação é essa. Não é melhor confiar em alguém que conhece uma criatura irmã? Você sabe que ela é uma boa pessoa, boa moça, vai cuidar bem dele, né? Né? Será sempre uma tua amiga espiritual. Bom, por enquanto ainda não é, não. Vai ser novamente, né? Ela está com um pouco de raiva. E a dona Laura aqui, na sua sabedoria, está dizendo, e você mais tarde vai poder encontrar com ele, querer encontrar em desdobramento, porque, lógico, eles tiveram um relacionamento, ela gosta dele. A amiga não vai bloquear isso, a amiga vai até permitir, porque é amiga dela também, e vai entender a situação. Se fosse uma outra moça, talvez não entendesse, né? E aí a gente tem no livro Entre a Terra e o Céu a Odila. A Odila, que quando chega em casa o marido, né? Casou novamente. Tá casada, ela não aceita. Mas o marido é meu, a casa é minha, os filhos são meus. E mesmo antes de acontecer a desencarnação, ela já estava com ciúme. Do Júlio, do filho, do né? Filho, é. Ela já estava com ciúme. Ela já estava cobrando essa atitude do marido ter casado, da mulher ser a invasora. Ela não consegue pensar nas necessidades de um viúvo com 2 filhos para criar. Às vezes não tem condição de sozinho fazer isso. E ela não aceita e ela acaba virando um obsessor. E esse é o perigo, não é? Porque essa moça, se ela não tivesse a orientação da avó, ela poderia, como a Odila, voltar em casa e começar uma perseguição ferrenha a essa amiga, achando que ela é uma traidora, achando que ela roubou o que era dela. Então a dona Laura aqui está prevenindo um caso de obsessão. E que a gente também coloque a nossa barba de molho, porque a gente não sabe qual será o final da nossa encarnação. E que se a gente desencarnar antes do nosso cônjuge, que a gente entenda que o amor nosso tem que ser um amor de asas, né? Que liberta, e não um amor gaiola, certo? Então vamos terminando por hoje o nosso estudo. Vamos continuar no próximo programa, porque a conversa está muito boa, tanto para o André Luiz quanto para nós também. Que a gente vá colocando aqui, quem sabe, às vezes, essas lições que a gente está reestudando não vão servir para nós em algum momento, e que a gente introjete, né, esses conceitos para que a gente possa vivê-los no momento necessário. Então, que Deus nos ajude para que a gente possa colocar dentro do nosso coração essa doutrina bendita. Muita paz a todos, fiquem com Deus. Muita paz a todos, muito obrigado pela atenção, pelo carinho, fiquem com Deus. A Rádio Rio de Janeiro apresentou o programa
Estudo das obras de André Luiz. Produção e apresentação, Tereza Cristina e Marco Antônio.